Olá, pessoal, shalom para vocês. Vou contar um caso interessante, por isso você viu a 1000 por hora. Conversando com uma amiga, né? Eu não falava com ela há muito tempo. Eu perguntei como é que ela estava. Nossa, você não me procura, você não telefona, você não fala pelo WhatsApp, o que está acontecendo? Aí ela falou assim: eu tô a 1000 por hora. Eu falei, 1000 por hora? Aí eu falei assim, cuidado para não bater. Cuidado para não ter um acidente. E conversamos um tempo e tudo bem. Mas diante daquilo tudo, Deus me deu uma palavra que talvez seja muito boa para você. Veja bem, qual é a velocidade máxima na cidade? 50, 80, não é verdade? Ou seja, não é correndo. Qual é a velocidade máxima nas estradas? 120 por hora, não é? Quem passa, e olhe lá, né? Porque em geral a gente dirige 80, 100, 80, 100, dependendo do trânsito numa estrada. E isso evita o quê? Acidentes. Se você corre além desse tempo, por hora, né? Além dessa quilometragem por hora, você tem o risco de você sofrer um acidente, né? Bater em alguém, um carro que vem numa velocidade que não é legal. Da mesma forma que se você está correndo, né, em exercício, você tem que ter muito cuidado para ver quem vem do seu lado, não é? Ao mesmo tempo que você está atravessando uma rua de movimento, se você não atravessa no local certo e você anda devagar, você pode sofrer um acidente. Ou seja, nós temos que ter todos um equilíbrio. Quando nós corremos a 1000 por hora na nossa vida, alguma coisa não está certa. Eu sei que ela falou aquilo como força de expressão, porque ela disse assim, tô a 1000 por hora, eu chego de noite, eu tô exausta, caio na cama e durmo. E eu falei, bom, nós temos que ter um equilíbrio. Sei que ela falou, né, por força de expressão, não vou julgar, mas nós temos que ter um equilíbrio em tudo. Você não pode correr a 1000 por hora. Você tem que ter um tempo certo para tudo. E aí eu fui pesquisar sobre Salomão e eu quero ler para vocês. Vou abaixar um pouquinho porque está aqui na minha mesa. E eu quero ler para você o que está escrito na palavra. Vamos ver. Logo que Salomão começa a escrever Eclesiastes, logo que ele começa. Por quê? Salomão foi um homem que fez tudo, né? Ele falava assim, Davi, meu pai, foi homem de guerra. Mas quanto a mim, o Senhor tem me dado descanso de todos os lados. Ou seja, Salomão edificou, fez o templo. Ele não teve guerra no tempo dele. Né? Já estou entrando em outro assunto, mas é importante. Ele não teve guerras. Davi guerreou o tempo todo para que Salomão, filho dele, tivesse um tempo de paz e pudesse construir o templo. E aproveito para dizer para vocês, isso já seria um outro estudo, mas não faz mal. Paralelamente, Davi é um tipo de Cristo que guerreou as nossas guerras. Para que Salomão, Espírito Santo, viesse para construir o templo em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito Santo que Jesus deixou, Espírito Santo de Deus maravilhoso, que Jesus deixou para nós. Então, vamos voltar para Salomão? Vamos lá, eu vou ler. Eclesiastes 1:14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do tempo, do vento. Amém? Depois ele fala assim, ele fala assim, 4:6.
Eu não vou ler tudo que eu marquei, mas eu vou ler os mais importantes. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Gente, olha só o que Salomão fala. Ele edificou o templo, mas a vida dele foi uma vida em que ele viveu muito, ele pediu sabedoria a Deus, Deus deu, mas ele no fim da vida ele viu que tudo era vaidade e que havia tempo para tudo. Eu não vou ler essa parte, porque a maioria conhece, isso é outro estudo. Mas há tempo para tudo. Tempo para correr, tempo para parar de correr, tempo de descansar, tempo de trabalhar. Temos que ter o descanso e temos que saber administrar o nosso dia para que nós não tenhamos, cheguemos ao final do dia exaustos. Nós temos que correr a carreira que nos está proposta, como diz Paulo, olhando firmemente para o nosso Senhor, mas temos que correr com sabedoria. Temos que ter tempo para tudo, porque se nós corremos muito, nós não fazemos certas coisas que Deus quer que nós façamos. Nós ficamos tão cansados, que nós não ouvimos a voz de Deus. E nós temos que ter tempo para ouvir a voz de Deus diariamente, porque Ele fala comigo todo dia e pode falar com você, amém? Mas vou ler mais um pouquinho, que eu li Eclesiastes, que é o Velho Testamento. Agora eu vou ler 1 Coríntios, Paulo falando. Paulo fala em 1 Coríntios 8, 24, o seguinte: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Isso é sério. Todos correm, mas um leva um prêmio. Agora, nós todos podemos correr com sabedoria e todos ganharmos o prêmio, correndo para a carreira que nos está proposta. E cada um pode correr de uma forma, mas nunca corra a 1000. E para finalizar, eu quero ler Filipenses 2, 16. Vamos lá em Filipenses 2, 16. Eu tinha marcado aqui para facilitar, mas o que aconteceu é que eu fechei. Isso Paulo falando no final, né? Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu não me glorie de que corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Sabe por quê? Quando você corre a 1000, você às vezes está se esforçando inutilmente e você não sabe. E aquilo, ó, nada adianta. Não são valores daqui, mas são valores eternos. É lógico que você vive nos valores aqui também, porque nós estamos no mundo, e Jesus disse: não vos peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, quando ele orou ao Pai. Então eu queria deixar essa palavra para você. Saiba correr. Nunca corra a 1000. Nunca. E eu agradeço a minha amiga por ter falado isso, porque ela me deu um estudo. Beijo. Amo vocês.